Fala aí, pessoal. Nossa, minha voz não saiu agora. Fala aí, pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FGAA11, o FAG11, o Fiagro que eu comecei a acompanhar o mês passado, que foi a pedido de vocês, e aí mais um mês acompanhando esse Fiagro, que ele é muito mais voltado ao setor sucro alcooleiro, ele é mais concentrado nisso. Tá apanhando pra caramba do mercado. Apanhando pra caramba. Na minha visão, talvez exagerado, mas o mercado não é tão bobo quanto a gente imagina. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o FAG11, FAGA11, né? FGAA11, relatório agora de junho. Então, que é o fundo da FG Agro. Algumas pessoas gostam, outras pessoas acham concentrado demais. Eles estão estruturando uma emissão de cerca de um CRA de 30 milhões, que está em processo de registro. Continua a evolução do pipeline com alocação em novos ativos, com prêmio por serem originados pela gestora. Aumento de reservas, né, por causa de ganho de capital. O rating público totalizando 40,4% da carteira alocada, sendo 28,4% corrente a mais ou superior. Distribuição de 10 centavos, a mesma coisa do mês passado, que dá um pouquinho mais de 1% ao mês, um baita no retorno, mas aí também muito em função da queda da cota. Cota sendo negociada com um desconto de 11,25 e eu vejo aqui hoje com desconto de mais até, tá com desconto de 12%, aumentou um pouquinho. Parte de informação a gente já sabe, né? A gente já falou no vídeo passado, né? Eu já fiz uma análise. E aqui, pessoal, que eu meti o pau na taxa de performance do Itaú, do Rura 11, e o FAGA 11, o FGA 11 consegue ser pior ainda. Porque no caso do Rura 11 é CDI mais 1. É CDI mais 1? Ou CDI mais 2? Acho que é CDI mais 1. Aqui é CDI puro. É 100% do CDI, 10% sobre o QCD, 100% do CDI. Aí é mais sacanagem ainda do que o Rura. É um absurdo isso, pessoal. Esse tipo de taxa é um absurdo. Queda no número de cotistas. Você acha que caiu de 54 para 50 mil? Não sei, não tem muito motivo. Pessoal, alguns fiagros vêm sofrendo bastante, né? Eu acho que é mais uma questão de o mercado precificando possíveis riscos, não que eles estejam agora, mas o mercado sempre antecipa algumas coisas. A questão do açúcar e etanol, eu vou passar sobre o açúcar e etanol, das outras culturas eu não vou falar tanto, porque a gente já falou em outros vídeos. A parte do açúcar e etanol do mês de junho, a única, que é a União de Indústrias Produtoras de Cana-de-Açúcar, divulgou os dados de produção da primeira quinzena de junho, que sinalizou para uma safra mais curta, e já que o volume de cana-de-açúcar esperada é inferior à safra de 23 e 24. A produção de açúcar também se mostrou inferior às expectativas iniciais, porém o etanol que vai indo muito bem. Aqui a questão, o preço, né, foi observado em junho uma reversão da queda dos últimos meses. Obviamente você tem uma menor produção, você aumenta, você diminui a oferta, né, então você acaba aumentando e a demanda se mantém, você acaba aumentando o preço. A parte de etanol, né, da outra ponta, no mercado doméstico segue em ritmo positivo para potencializar os preços a partir do último trimestre do ano. A gente vê aqui um aumento das vendas, principalmente por causa em função da participação do etanol na gasolina também. Pessoal, milho, eu vou passar pilha, a gente já falou sobre esse milho, soja, principalmente em outros fiagros, né, que a gente analisa aqui, já falei sobre como que foi o desempenho, então vamos passar. Fertilizante é uma que eu não analiso, né? Tem um tópico importante aqui no FGA 11. Nas últimas semanas observado o retorno do fornecimento de gás natural do Egito para a Europa, que havia sido interrompido, vem as questões do Oriente Médio. Pessoal, a gente viu muito isso, principalmente na guerra da Ucrânia, né? Porque a Rússia é o principal produtor de fertilizantes, né, do mundo. E a gente viu a questão do gás, né? Então é um problema sério. Então aqui eles falando que voltou, né, ao normal. Isso impacta diretamente o preço, não somente do fertilizante, mas de todas as culturas, né? Porque todas as culturas dependem do fertilizante. Vamos lá, aqui a parte do comentário do gestor. Eles colocam aqui a manutenção da Selic, mas essa é da reunião anterior. Mas a gente já sabe que manteve novamente, então a gente pode encarar isso como sendo um dado atual.
A gente falou sobre isso em outros vídeos, a questão do taxa de câmbio depreciada que favorece exportação, isso é bom, inclusive chegando a dólares a 5,70, isso ajuda muito o custo, né, da soja principalmente. Mantivemos a estratégia eles mantiveram a estratégia de giro da carteira, buscando novas alocações e realizando vendas com fechamento de taxa. Então as operações do fundo venderam 6,5 milhões, sendo 1,5 milhão da Ponto Rural, 2 milhões da Ubifol e 3 milhões da usina Sonora. Partes desses recursos foram alocados em 1,5 milhão na emissão de um CRA da Santa Fé e ainda aquele CRA que eles falaram lá no início, que eles estão estruturando, que já foi assinado agora em julho, né, de 30 milhões, então provavelmente isso vai entrar no fundo, e eles nesse relatório eles abriram qual é a devedora, né, que é a Sertran, que é uma empresa de transportes. Ela tem vários, ela não é uma empresa diretamente do agro, mas ela é uma empresa que faz frete, né, frota para as empresas, né? Então ela tem muito ônibus, é uma empresa muito boa. Eu dei uma estudada nessa empresa, ela é bem bacana. Eles colocam aqui, aí eles falam sobre como que é a empresa, né, a excelência operacional, falam um pouco dos números dessa empresa, da Sertran, falando que a receita líquida 338 milhões, margem EBITDA 24%. O grupo possui uma frota de veículos cujo valor de mercado é estimado em 359 milhões, equivalente a 1,45 vezes a sua dívida líquida, o que é bem tranquilo. E aquele valor, né, que são de 30 milhões que está sendo originado, na verdade é originado de 80, mas vai ficar com o FGA 30 milhões desse processo, CDI mais 4, uma taxa interessante. 6 anos de prazo, sem carência, e a garantia cessão fiduciária não é alienação. Isso daqui talvez traga um pouco mais de risco, talvez seja até um ponto por isso também que, na verdade acho que não tem muito a ver com a precificação do fundo, mas é um ponto de atenção. A questão do rating interno que eles fazem, né? Como o CRA não tem avaliação de risco como o CRI, então grande parte faz rating interno. O Snag, que é um que diferencia, que ele contrata a Serasa para fazer esse processo. Aqui, pessoal, para mim o grande precificador do fundo hoje é a exposição, a concentração no setor sucroalcooleiro, e a gente vê que o fundo tem 18% de um único devedor. Na verdade, se a gente for pegar, praticamente 30%, quase 40% está em apenas 3 devedores. Eu acredito que seja esse o motivo da precificação do fundo, o mercado bater tanto, porque ele não tem nenhuma inadimplência, nenhum problema, mas como a gente tem visto algumas situações de fiagros com problemas, um fiagro desse concentrado, se tiver um problema desse, então o mercado meio que precifica o risco, não a inadimplência que ela não aconteceu, mas ele precifica o risco, e é por isso. E aqui, ó, é o grande problema, 71% em apenas um único setor, que de fato é um setor muito bom. Sai um pouco da soja, né, como que as pessoas acreditam que soja seja o nosso agro, mas não é. Mas eu acho que acredito que a grande questão seja a precificação em função do risco de concentração que o fundo tem. Eu não vejo outro motivo, porque não tem nenhum problema estrutural do fundo, né? Acredito que seja essa a questão. Então, pessoal, aqui o fundo não tem mais, a gente não tem muito mais o que falar aqui. O fundo é bem interessante, assim, eu vejo um bom como um bom fiagro. E aí eu queria se você deixar a sua opinião aqui, o que você acha, se você é cotista do FGA11, se faz sentido isso que eu falei para vocês, o porquê que está tão descontado, porque a gente não tem inadimplência. Será que é o mercado precificando esse risco de concentração? Pode ser. Queria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo.